Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 4 de outubro de 2025. Vamos também analisar a situação na Ucrânia e ver os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas. E tivemos atualizações muito interessantes e muito importantes, e por isso vamos começar. E vamos começar com os ataques que a Rússia tem efetuado contra o território aqui mais ao norte e mais na porção a leste da Ucrânia. E estes ataques são concentrados principalmente nas infraestruturas relacionadas à energia, ou seja, estamos a falar aqui de depósitos e de infraestruturas de transporte de gás ou até mesmo de petróleo, mas também algumas estações de eletricidade. Como podemos ver neste vídeo, a Rússia atacou aqui uma infraestrutura relacionada à energia com drones do tipo Geran, e vemos aqui pelo menos 2 drones a atingir o seu alvo. Temos aqui já o segundo a voar. Temos aqui também mais ataques registados na cidade de Chernihiv, como podemos ver nestes vídeos aqui. E portanto é este o foco principal da Rússia nesta direção. E se nós virmos as atualizações que tivemos durante o dia de ontem, vemos que a Rússia efetuou aqui um enorme ataque com bombas, mísseis, mas também com drones a este tipo de infraestruturas nesta região da Ucrânia. E isto pode indicar, mas não indica claramente, mas pode indicar que de facto a Rússia pode estar a preparar algo bastante grande e bastante rápido nesta direção, porque com estes ataques às infraestruturas relacionadas à energia, a população civil não vai ter como viver aqui durante o inverno. E o que deve acontecer é que a população civil vai ter de evacuar esta zona toda para zonas mais aqui ao sul ou mais ao oeste da Ucrânia. E isto pode significar que, caso a Rússia comece um ataque nesta região, ela quer ser rápida para tentar conquistar o maior número de territórios sem ter a população civil a barrar estes avanços. Podemos esperar, por isso, algo importante por parte da Rússia já no início do próximo ano, assim que o inverno tiver a terminar. Vamos agora discutir os avanços que tivemos no mapa e vamos começar com a região de Zaporizhia, onde tivemos mais umas movimentações muito interessantes aqui no terreno. E nesta ofensiva por parte da Rússia, a Rússia tem focado aqui na parte mais a leste, focando a ofensiva em direção às cidades de Uspenivka e de Poltavka, e durante as últimas 24 horas tivemos mais fontes a indicar mais avanços por parte da Rússia, mas para já sem confirmação visual disso. Tivemos fontes pró-russas a indicar isso, mas também algumas fontes neutras. E de facto o que nós estamos a ver aqui é que a Rússia pouco a pouco está a se aproximar deste aglomeramento de casas que aqui se situa na porção a leste do rio que aqui passa, mas também aqui na direção de Uspenivka também temos as mesmas movimentações por parte da Rússia. E segundo algumas fontes, a Rússia já conquistou totalmente esta rede enorme de trincheiras e de fortificações. E os russos até publicaram um vídeo no qual começaram a atacar aqui as primeiras casas à entrada desta cidade, o que significa que estão a limpar estas posições para depois avançarem em direção a estas. Portanto, podemos esperar mais avanços por parte da Rússia nos próximos dias, precisamente nestas duas direções. Além disso, temos mais movimentações na porção a norte, na aldeia de Verbove, e durante o dia de ontem o que aconteceu é que os ucranianos conseguiram realizar um contra-ataque nesta direção a partir da aldeia de Veshnove e conseguiram recapturar algumas posições na aldeia de Verbove. E tivemos provas disso, que foram vídeos publicados pelas forças ucranianas a mostrar como estavam aqui a entrar aqui dentro das posições russas e a limpá-las, mas depois vemos como os ucranianos ergueram as suas bandeiras em algumas casas desta porção da aldeia. Temos aqui esta prova, neste preciso momento do vídeo, mas durante o dia de hoje algumas fontes referiram que os russos afinal agora conseguiram recapturar este território e expulsar completamente os ucranianos. Para já não temos confirmação disso, portanto não vamos ajustar o mapa a favor das forças russas, mas estes relatos vêm-nos por parte de fontes neutras. Portanto, nós estamos a ver que a Rússia agora está focada em mover-se pela estrada que se situa aqui em direção à cidade de Veshnova. E o grande objetivo dos russos é precisamente esta aldeia que se situa aqui, porque a partir desta aldeia os russos terão um alcance direto com drones à estrada que aqui se situa, que passa mais na porção a oeste, que vai ficar aproximadamente 6 km, o que é bastante pouco para drones FPV, e os russos, com a partir desta aldeia, vão conseguir cortar
o suprimento dos ucranianos em direção às cidades de Ouspeniivka e Poltavka. E, portanto, a partir daí, os russos poderão deixar esta direção sem suprimento, sem logística e poderão então conseguir avançar mais para norte para depois atacar estas cidades não só pelo lado a leste, mas também pelo lado a norte. Portanto, são estas as movimentações que nós vemos nesta direção. Vamos avançar, vamos agora em direção à cidade de Novopavlivka, onde tivemos mais desenvolvimentos interessantes, e ainda durante o dia de ontem, algumas fontes neutras relataram que os russos conseguiram cruzar o rio que aqui passa e ocupar as primeiras posições, as primeiras casas na aldeia de Ivanivka. E durante o dia de hoje tivemos provas disso, e tivemos provas que de facto os russos conseguiram conquistar esta porção mais a leste desta aldeia. Por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem e durante o dia de hoje ajustámos o mapa com base em vídeos publicados pelas forças ucranianas a mostrar ataques efetuados aqui às forças russas precisamente naquelas localizações do mapa. E portanto temos a prova aqui que de facto os russos conseguiram avançar e conseguiram conquistar já algumas casas e algumas posições já dentro desta aldeia. E portanto o grande objetivo dos russos será mesmo conquistar esta aldeia totalmente para depois conseguirem desenvolver a sua ofensiva em direção à cidade de Novopavlivka. Porque a partir daqui os russos vão conseguir cortar a primeira linha, ou a primeira via de suprimento logística dos ucranianos em direção a esta cidade, que vem precisamente pela aldeia de Ivanivka, e depois os ucranianos vão ter apenas uma estrada para suprir as suas forças nesta direção, que é precisamente esta estrada aqui no mapa. Só que eu vou relembrar que há uns dias atrás a Rússia efetuou aqui um ataque com uma bomba e destruiu a ponte que ligava esta estrada. Portanto, é facto que os russos estão primeiro a tentar destruir a logística dos ucranianos em direção à cidade de Novopavlivka e por isso depois os ucranianos não vão ter hipótese de efetuar um suprimento eficiente das suas forças. E é aí que os russos vão começar a sua ofensiva em direção a esta cidade. Vamos agora à direção de Pokrovsk, onde tivemos desenvolvimentos também muito importantes durante as últimas 24 horas e até nas últimas 48 horas. E, por exemplo, durante o dia de ontem, nós fizemos aqui uns ajustes no mapa à zona contestada, porque tivemos algumas fontes a relatar avanços por parte da Rússia aqui na cidade. Contudo, estes avanços não foram comprovados por vídeo, mas o que nós podemos ver aqui é que pode existir um avanço russo em direção à linha de ferro que aqui passa e os russos estão a aproximar as suas posições em direção a este complexo industrial que neste momento é uma autêntica fortificação dos ucranianos. Isto em relação à parte norte, mas também a partir da parte sul tivemos alguns relatos de algumas fontes a referir que os russos conseguiram semi-cercar este aglomeramento de edifícios e prédios bastante altos e até conseguiram conquistar alguns deles. Portanto, nós vemos que os russos estão a tentar conquistar este território em pinças, mas durante o dia de hoje tivemos mais relatos a referir que a Rússia conseguiu conquistar mais e mais edifícios aqui. E é de relembrar que de facto os ucranianos podem ficar numa situação bastante desconfortável aqui, bastante crítica, porque a única hipótese que eles vão ter depois, sem suprimento, vai ser recuar em direção a esta estrada que aqui passa e depois em direção ao norte. Contudo, nós sabemos que os russos estão a efetuar uma pressão bastante grande aqui na aldeia de Novopavlivka. Portanto, isto pode deixar os ucranianos sem hipótese de evacuar. E, com isto, nós podemos ver que a estratégia dos russos não é de reduzir a ruínas esta porção da cidade, que é bastante importante, mas sim preservar estas posições para que depois os russos possam ter aqui umas posições muito boas para continuar com a ofensiva para conquistar a cidade de Pokrovsk toda. Contudo, o que está a assegurar esta direção neste momento é este complexo industrial que eu referi há pouco tempo. E isto é de facto uma fortificação pelo lado dos ucranianos e os russos agora vão mover o seu foco em direção a esta. E caso os russos conquistem este complexo industrial, podemos dizer claramente que será o fim de toda a direção de Pokrovsk, porque caso os russos conquistem esta área, vão conseguir cortar a linha de suprimento dos ucranianos que passa precisamente por estas infraestruturas e que se move depois para o interior da direção de Pokrovsk, mas depois os russos vão conseguir cortar, a partir de drones FPV, a estrada que passa aqui ao norte, que será a última via logística
que ainda poderá ser utilizada pelos ucranianos. Contudo, a distância até essa estrada será de aproximadamente 3 km, o que é absolutamente nada para drones FPV e, portanto, poderemos dizer que os ucranianos poderão ficar semi-encercados ou então num encerco operacional. Portanto, isto vai ditar o fim de toda a direção de Pokrovsk. E por isso nós sabemos que na próxima fase de batalha por esta cidade vão aqui haver batalhas mais pequenas, mas muito sangrentas e ferozes. Vamos continuar. Da direção aqui ao norte do flanco de Pokrovsk tivemos alguns ajustes no mapa a favor das forças ucranianas que conseguiram recapturar totalmente a aldeia de Novochakhova. Tivemos provas disso com base num vídeo publicado pelas forças russas a mostrar um ataque efetuado aos ucranianos precisamente naquela localização do mapa. E portanto, nós vemos que aqui as batalhas também se desenvolvem a todo vapor, temos alguns avanços por parte da Rússia mais ao norte, temos algumas conquistas dos ucranianos aqui na porção mais a oeste e portanto aqui a situação está bastante crítica e para já, sinceramente, ninguém sabe ao certo quais são as verdadeiras posições no mapa e por isso vamos aguardar mais alguns dias até termos mais claridade. Vamos agora avançar em direção à cidade de Konstantinivka, onde também tivemos alguns ajustes no mapa a favor das forças russas, aqui mais ao sul da aldeia de Alexandro Shultinya, e tivemos provas disso com base num vídeo publicado pelos ucranianos, a mostrar um ataque efetuado às posições russas, naquelas localizações do mapa, e os russos continuam a bombardear com bombas aqui a porção mais ao sul desta cidade. E até tivemos aqui os vídeos dos resultados por parte dos russos e vemos que alguns prédios estão bastante danificados por estas bombas aéreas guiadas. Vamos continuar. Vamos agora à direção de Siversk, onde os russos prosseguem com as suas ofensivas em direção a esta cidade e de facto durante o dia de hoje tivemos a prova que os russos de facto conquistaram já há algum tempo atrás totalmente a aldeia de Fyodorivka. E a prova disso foi um vídeo publicado pelas forças russas como eles mostram a conquista por esta cidade. Inicialmente eles estavam a bombardear aqui as posições ucranianas com drones FPV e com artilharia e depois os russos avançaram com a sua infantaria e no fim do vídeo podemos ver alguns soldados russos a erguer as suas bandeiras em alguns pontos desta aldeia. Portanto, isto prova totalmente que de facto os russos conquistaram-na há algum tempo atrás. Continuando, os russos continuam a atacar uma grande rota logística dos ucranianos precisamente em direção à cidade de Siversk, como podemos ver neste vídeo, sendo que os russos agora estão a atacar precisamente as posições e os veículos ucranianos que passam ao longo desta estrada. Portanto, a ofensiva pela cidade de Siversk também vai prosseguindo. Além disso, aqui ao norte de Liman tivemos mais ajustes no mapa. Aqui nesta zona foi a favor das forças russas que conseguiram ainda conquistar estes terrenos todos durante as últimas 24 horas e até tivemos como prova disso um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar o ataque efetuado aos soldados russos precisamente naquele ponto do mapa. Não vamos ver este vídeo até ao fim por causa da violência, mas isto só mostra que de facto os russos consolidaram as suas posições aqui e estão cada vez mais perto da própria cidade de Liman, aqui pelo norte. Aqui do lado da aldeia de Derilova tivemos algumas fontes a referir avanços por parte da Rússia mais para o sul, contudo para já sem confirmação visual disso, mas tivemos fontes neutras a confirmar que os ucranianos afinal controlam uma boa parte da aldeia de Novoselivka e como nós tínhamos antes esta zona pintada a cinzento, numa zona contestada, nós retomamos o controlo desta aldeia a favor das forças ucranianas. Vamos continuar e agora vamos à direção de Kupiansk, onde também temos desenvolvimentos muito interessantes. E durante o dia de ontem tivemos alguns relatos por parte de fontes pró-russas a referir mais avanços por parte da Rússia aqui ao sul, mas também aqui ao norte, semi-encercando ou quase encercando os ucranianos que se encontram precisamente nesta direção. Mas estes avanços para já não foram confirmados no mapa, mas caso isto se confirme, os ucranianos aqui ficaram sem hipótese de evacuar as suas forças, porque, segundo estes relatos, os russos controlam as suas posições e apenas têm um corredor de cerca de 200 metros para evacuação dos ucranianos, ou seja, o que torna esta evacuação impossível, porque os ucranianos aqui vão ter duas hipóteses, uma é seguir na direção ao sul, passando
ao longo destas posições controladas pela Rússia e, portanto, vão sofrer ataques e perdas enormes. E pelo outro lado temos aqui um rio que os ucranianos terão de atravessar, o que também não é bom nesta altura do ano. E, portanto, caso isto se confirme, podemos ter aqui a queda da parte central de Kupiansk e, a partir desta queda, toda a direção mais a leste, incluindo as aldeias de Kucherivka, Petropavlovka e Podoli, vão cair automaticamente nas mãos dos russos. E, pelo que nós sabemos, os ucranianos já estão a concentrar ou a preparar as suas defesas em torno das cidades de Kupiansk, Uzlovy, das aldeias de Kurlivka e da cidade de Kisharivka. E, portanto, já nos próximos dias vamos entrar na próxima fase da batalha de toda a direção aqui de Kupiansk. Vamos continuar. E agora vamos analisar aqui a situação em torno do norte da Ucrânia e mais precisamente em torno da cidade de Vovchansk, e ainda durante o dia de ontem tivemos algumas provas que de facto os russos conseguiram avançar e conseguiram conquistar mais algum terreno dentro desta cidade. E estas provas vêm-nos por parte de fontes ucranianas que publicaram aqui um vídeo onde mostram ataques efetuados às forças russas precisamente naquela localização do mapa e durante o dia de ontem, como nós podemos ver. O vídeo não vai carregar, mas isto só mostra que os russos de facto estão a tentar já nas próximas semanas conquistar totalmente a cidade de Vovchansk para depois poderem avançar em direção à cidade de Byly Kolodiaz. E, portanto, este será o foco dos russos na próxima fase desta ofensiva e depois podemos esperar mais ofensivas por parte dos russos em direção às cidades de Veliki Burluk. E caso os russos conquistem estas duas cidades, os russos vão conseguir conquistar todos estes territórios que ficam aqui ao norte e vão conseguir controlar uma via logística bastante importante, que é uma linha de ferro que passa aproximadamente nesta zona. E isto vai permitir melhorar a logística dos russos nesta direção e vai permitir aos russos iniciar a batalha pela cidade de Kharkiv. Desta vez não só pelo norte, mas também aqui pelo lado a leste. Portanto, neste conflito da Ucrânia temos desenvolvimentos muito interessantes a acontecer neste momento e vamos ficar atentos a este canal nos próximos dias, que eu vou relatar o que teremos nesta direção e em toda a linha da frente. E antes de acabar o vídeo, quero discutir convosco outra situação muito importante que se está a desenvolver em torno da Venezuela e os Estados Unidos da América. E pelos relatos que nós recebemos, os Estados Unidos da América estão a concentrar neste mar das Caraíbas, uma enorme concentração de forças, de navios e até de aviões militares ou caças. Temos aqui muitas fontes a referir mesmo uma concentração enorme nesta direção. Temos até também algumas fontes de Puerto Rico a referir que de facto as tropas ou o exército dos Estados Unidos está a preparar uma operação militar especificamente aqui ao norte da Venezuela e, portanto, a situação aqui está bastante crítica e de facto podemos esperar aqui uma operação militar por parte dos Estados Unidos já nos próximos dias. Portanto, fiquem atentos ao canal que eu também vou tentar relatar os acontecimentos nesta zona. E termino o meu vídeo por aqui, espero que tenham gostado e se de facto gostaram, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e se quiserem apoiar o trabalho que eu desenvolvo aqui, peço-vos que se tornem membros do canal. Além disso, eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau!